Amados telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, eu acabo de pregar um retiro de carnaval, mais um retiro no tradicional espaço concedido pela Rede Vida de Televisão. As pessoas interessadas em fazer comentários poderão usar os sites meus que aparecem na própria televisão. Eu desejo também agora uma quaresma profunda, séria e de conversão a todos aqueles que querem viver uma vida em Cristo. E não nos esqueçamos, lugar eminente na quaresma deve ser dado à palavra de Deus. Portanto, se este nosso programa tem uma função, é sobretudo neste tempo que ele exerce esta função e, por assim dizer, desprende toda a sua eficácia. A palavra do Padre não é evidentemente palavra de Deus, mas se o padre ou se o pregador tenta atualizar o texto escrito há 2000 anos atrás, o evangelista não conhecia o Brasil, não sabia que o Brasil existia, não conhecia a modernidade, não conhecia São Paulo, não nos conhecia em absoluto. Portanto, é preciso fazer a ponte hermenêutica, isto é, explicativa, entre um texto escrito há 2000 anos atrás, numa época pré-científica, para que possa o povo de Deus assumi-lo hoje como alimento sólido de vida cristã. Portanto, com este espírito, neste programa também, nós iniciamos a nossa quaresma. Vamos então? Bom, nós estamos encerrando o capítulo 11. Paramos na última semana, no versículo 50, quando o senhor explicou um pouco sobre Caifás, a questão política. Não, eu estou lembrado. Ou você ou ele, agora não me recordo, leram a famosa frase de Caifás. Sim. Eu gostaria que ela fosse relida. Ricardo. É a 50. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. Bem, e não só pela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos no mundo inteiro. Aqui nós temos dois níveis de explicação. Para Caifás, naquele sinédrio e naquele dia, esta afirmação foi feita à luz de seus interesses e com cinismo a toda prova. É preferível que morra um só do que venham os romanos, este aqui provoque um tumulto, venham os romanos e nos retirem do lugar sagrado. Esta era a intenção de Caifás. Agora, o evangelista viu uma outra intenção, ou melhor, viu um outro significado não intentado por Caifás. Ele disse isso: é melhor que um só homem morra pelo povo do que venha a perecer a nação inteira. Agora, no segundo sentido, afirmando que Jesus morreria efetivamente pelos judeus, por todos os judeus, em favor dos judeus e em favor de toda a humanidade. Claro que esta segunda visão, Caifás sequer podia imaginar com o conselho cínico e oportunista que deu. Mas o evangelista foi capaz de ler um
outro intento ou uma outra explicação. E afirma numa nota parentética, ele disse isto, ele profetizou, de certa maneira, embora sem querer, porque era sumo sacerdote naquele ano fatídico. Fosse quem fosse, e não brilhava por excelsas virtudes, era o sumo sacerdote dos judeus. Aí paramos, não foi? Foi. Então agora continuamos. Prosseguindo com a leitura, então, versículo 53. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. E aqui nós temos o final do capítulo 11. do capítulo 11, que, como eu disse, juntamente com o capítulo 12, parecem ter sido duas inserções tardias numa segunda redação a que foi submetido este texto evangélico. Vamos para o capítulo 12. Vamos. Padre, antes uma correção. Tem alguns aqui versículos ainda. três versículos. Do 55 até o 50. Mas são mais geográficos, não é? Se referem à chegada da Páscoa. Se me permitir, os versículos são: Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima e muitos subiram do campo a Jerusalém, antes da Páscoa. Sobretudo a população rural. Para se purificarem. Eles procuravam Jesus e, estando no templo, diziam entre si: Que pensais? Virá ele à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado: se alguém soubesse onde ele estava, o indicasse, para que o prendessem. E aqui nós terminamos efetivamente o capítulo 11. Então vamos começar do 12. Podemos aqui? Sim. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro. Note bem a orientação cronológica, 6 dias antes da Páscoa, naturalmente da Páscoa judaica. Onde lá estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Uma indicação um tanto fora de propósito, esta indicação aí de Lázaro, não se coaduna bem com o texto. Muito explicado, né? Não faz nada Lázaro, não diz uma palavra, não provoca uma ação. Nós não sabemos bem por que a sua inserção neste início de capítulo. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Bom, aí paramos. Este texto é um texto complicado, bastante complicado. Há aqui uma conflação de textos. Seguindo um exegeta, aliás, foi meu professor na École Biblique de Jerusalém, Padre Benoit, nós temos que considerar 2 episódios. Um primeiro episódio, de forma pura, se encontra em Lucas, na Galileia, não em Betânia, não na Judéia, na Galileia, por ocasião de um banquete ou de um jantar, uma pecadora, uma mulher de vida fácil, entra inesperadamente na sala do banquete, enche os convidados de constrangimento, põe-se aos pés de Jesus, solta os seus cabelos, o que não era bom sinal naquela época, mas convém bem com o seu estilo de vida, uma mulher de vida fácil, derrama lágrimas copiosas nos pés de Jesus e os enxuga com os cabelos. O gesto pareceu escandaloso e não foi despercebido do anfitrião. Este é o primeiro episódio. Uma pecadora na Galileia
confessa, por assim dizer, os seus pecados, derramando lágrimas sobre os pés de Jesus, enxugando-os com os cabelos. Em Marcos, nós temos uma mulher, não se diz o nome, em casa de Simão o leproso, que abre um vidro de perfume nardo caríssimo e unge os pés de Jesus, provocando uma reação contrária de Judas, para que esse desperdício, esse nardo, esse perfume, poderia ser muito bem vendido e a soma distribuída entre os pobres. João traz este texto que nós acabamos de ouvir. Não é o texto de Marcos, mas se aproxima mais de Marcos do que o texto de Lucas. Em que João se aproxima de Marcos? Primeiro, na Judéia, em Betânia. Segundo, não se diz que a mulher era uma pecadora. Terceiro, não afirma que a mulher chorou e que banhou os pés de Jesus com lágrimas. Mas a mulher o fez com perfume de nardo caríssimo. Estas são as convergências entre João e Marcos. Então, ainda daria para dizer aqui, dá para dizer ainda de Judas, né? Que essa fala de Marcos e Judas estão muito próximas também. Estão. Só que Judas é nomeado apenas aqui, não em Marcos, o que me deixa um tanto perplexo. Pode ser que ele tenha sido nomeado porque houve uma tendência mais tarde em dar nomes a pessoas inominadas, a pessoas anônimas. Nós temos que fazer o intervalo e já voltamos. Nós estamos de volta ao segundo tempo do nosso programa. Padre, antes de prosseguir aqui com o quarto versículo, uma pergunta. Os textos nos diferentes evangelistas têm diferenças, mas eles parecem que têm alguns traços em comum também. Nos três, Jesus é tratado com deferência por essa pessoa. Qual é a mensagem que esses três de comum acordo têm? Os três, cada um traz uma determinada mensagem. Não é possível juntar três mensagens numa só. O que é possível fazer? Nós estamos aqui num estudo, não estamos aqui numa homilia, não é? Num sermão. Um sermão não falaria nada disso. O que é possível imaginar é que esses episódios na tradição oral anterior à redação de Marcos, de Lucas e de João já devem ter sido cruzados. Isto é, eram ou deviam parecer episódios muito semelhantes, ou, dadas as semelhanças entre si, eles já se cruzaram e receberam influxo um do outro ainda no estágio oral, antes da redação escrita dos evangelhos. Agora, alguma coisa fica bem clara. No episódio primeiro, onde a pecadora pública joga lágrimas nos pés de Jesus e o enxuga com os cabelos, se entende perfeitamente. É um sinal público de arrependimento de uma vida mal vivida. Exatamente. Vida promíscua. Exatamente. O que não se entende é uma unção dos pés. Não se usava ungir os pés de pessoas vivas. A cabeça sim, né? Cabeça sim, mas os pés não. Neste caso, então, é preciso imaginar cadáveres. Para os cadáveres, era costume, sim, ungir o corpo inteiro, inclusive os pés, para a sepultura. Mas um gesto absolutamente insólito para pessoas
em vida. O que deve ter acontecido no episódio de Marcos? A mulher unge a cabeça de Jesus. No episódio de Marcos. No episódio de João, o óleo da cabeça deslizou para os pés. Da cabeça se entende. Na cabeça se entende por quê? Porque a flagrância trazia um bom ar, uma boa apresentação ao rosto de cada pessoa. Mas, ainda na tradição pré-evangélica, o perfume, o nardo, deslizou da cabeça para ir parar nos pés em João, porque para João ela estaria fazendo um ato profético. Ela estaria ungindo os pés de Jesus com vistas na sua sepultura. E é o que ele fala logo a seguir. Logo em seguida. Seguindo, Padre, então. talvez, só um minutinho, talvez valesse a pena, eu imagino, explicar um pouco, porque o telespectador em casa, e muitas pessoas entendem isso, que esses livros são uma sequência, e talvez não tenha esse conhecimento de que cada evangelista falava para a sua comunidade. E os livros não são uma sequência. Não. Somente a grande igreja, mais tarde, uniu todos esses evangelhos, esses 4, no cânon, na formação do cânon. Mas nós não podemos falar nisso aqui ainda no século I. Além Seria totalmente anacrônico. Cada comunidade deveria ter o seu evangelho. Então, e eles não se comunicam, eles não conversavam um com o outro para ver o que Não, havia uma escrever, grande rede de comunicação de igrejas cristãs entre si, na bacia, quer oriental, quer ocidental do Mediterrâneo. Havia. O que nós não podemos imaginar é que o cânon já estivesse pronto e todos tivessem acesso a todos os livros. Provavelmente a comunidade que lia Marcos não lia Mateus. A comunidade de Mateus não conhecia João ou Lucas e assim sucessivamente. Parece que o confronto, melhor, a publicação, a divulgação maior se deu com as cartas de Paulo. Certo? Mas os evangelhos vieram bem depois. Bem depois. Mas então as diferenças que a gente as enxerga de forma sopesada, porque se esses são 4 evangelhos distintos e pouco interdependentes ou nada interdependentes, encontrá-los de uma forma semelhante é já um mistério para entender, não é? Não, isto significa, isto vai até a favor da historicidade. Sim, é isso que quis dizer. Isto vai até, todos eles substancialmente falam uma mesma coisa. Substancialmente falam uma mesma coisa. Agora, nenhum deles tem uma visão total do Cristo. Isto nenhum. Isto vai ter a igreja, a grande igreja mais tarde, quando reunir e confeccionar ou elaborar o cânon dos livros sagrados. Mas isto não antes, para o Novo Testamento pelo menos, não antes do século IV da nossa era. Tá certo. Posso continuar, padre? Sim. Então, a partir do versículo 4, disse então Judas Iscariotes a um de seus discípulos. Em Marcos, não é Judas que fala, é um dos presentes. Aqui, esse anônimo recebeu o nome de Judas. Provavelmente a tendência da tradição em não deixar ninguém anônimo. E em correção, disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Bem, de todos os evangelistas, João é o mais polêmico com relação a Judas. Porque Judas cometeu o desatino
de entregar Jesus para esse evangelista aqui, em primeiro lugar, porque Satanás entrou nele. Isto fala claramente. E em segundo lugar, e as duas visões não são necessariamente contrapostas, porque era ávido de dinheiro e o evangelista diz que era ladrão. Provavelmente possuía a bolsa comum, onde Jesus punha o que lhe dava para o sustento da comunidade e talvez por isso se explique o lugar proeminente de Judas na última ceia. Lembra-se que Jesus molha o pão e dá a Judas. Se Judas estivesse muito longe, Jesus não teria condição de fazer isto. Judas deveria estar do lado de Jesus, provavelmente por causa da posição alta que ele tinha possuía no conjunto. Era uma espécie de caixa ou tesoureiro. Financeiro da coisa. Disse então Jesus: deixa-a, ela conservará esse perfume para o dia de minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Esta é uma frase de Jesus terrível, que fez com que os pobres sofressem muito, até os dias de hoje, né? Pobres sempre tereis convosco, a mim nem sempre tereis. É claro que é preciso entender o Evangelho dentro de um contexto e dentro de um tempo, não é? Nós temos algum tempo ainda? Temos ainda 1 minuto. Estamos terminando aqui essa sessão. No versículo 9, prosseguindo: grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois, por causa dele, muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Bem, é um final um tanto desajustado, porque Lázaro, como vem, não tem uma função proeminente, não é protagonista de nada nesse capítulo aí, não é? Nós vamos ter que encerrar o nosso programa hoje e gostaria de fazer um convite aos sacerdotes que eventualmente me estejam vendo e escutando. Aqueles que quiserem, eu os convido a, neste ano, realizarem comigo um retiro espiritual de 3 dias. Entre em contato os que assim o desejarem. Muito obrigado, até a próxima semana. Bom domingo a todos, até a próxima semana. Bom dia, até a próxima semana.